Fala médico, fala médica, boa tarde, como vocês estão? Meu nome é Gabriela Costa, hoje vamos fazer uma entrevista muito interessante. Estou acompanhada do Henrique. Hoje vamos entrevistar a doutora Luísa, formada na Faculdade de Ciências Médicas e fez endocrinologia no Hospital Felício Roxo. Estamos aqui na Casa Una, na Anima Hub. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Luísa Paulino Guerra, como a Gabi falou, eu formei em 2009 na Faculdade de Ciências Médicas. Fiz residência de clínica médica no Hospital Luxemburgo e depois a endocrinologia lá no Felício Roxo. E queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, acadêmicos, para falar desse tema tão importante que é o anabolizante. Lu, a gente queria saber como que você escolheu endocrinologia. Eu sempre gostei do tema endocrinologia durante a faculdade. Cheguei aí em alguns congressos durante a faculdade para ouvir sobre o tema. E quando eu fui para a clínica médica, eu ainda não tinha certeza da minha especialidade. E lá no hospital eu soube que eu queria ter um acompanhamento crônico e um vínculo crônico com os pacientes. Então isso me fez a escolher uma especialidade clínica que acompanhe doenças crônicas. O que me encanta muito na endocrinologia também é a capacidade de a gente tratar várias entidades para um mesmo paciente, que a gente trata osso, a gente trata tireoide, a gente trata adrenal, a gente trata diabetes. Então, são várias possibilidades de tratamento, então a gente não tem muita monotonia no nosso dia a dia. Então, foi por esses vários fatores e também pela questão do estilo de vida, né? Eu sempre quis ter uma opção de vida saudável. Então, eu queria ter o horário para eu me cuidar, o horário para eu estar com minha família. Não fico bem em plantões noturnos, né? Inverter o nosso sono aí. Então, realmente, escolhi pelo estilo de vida e também por essa característica de acompanhamento crônico dos pacientes em consultório. E hoje você ama o que faz? Eu amo o que faço. Hoje em dia eu tenho meu consultório próprio. Isso foi uma evolução de carreira nesses 10 anos de endocrinologia. Então eu já atendi em várias clínicas, atendi em Contagem. E ao longo desses 10 anos eu fui criando realmente o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Tentando fazer essa projeção de carreira. E hoje em dia eu sou extremamente feliz com a medicina que eu faço dentro do meu próprio consultório. Lu, não sei se você viu, mas esse ano o Conselho Regional de Medicina, ele proibiu receitas de anabolizantes. O que você tem para contar um pouco pra gente sobre esse assunto? Esse assunto me interessa muito, porque eu falo que eu sou quase uma ativista anti-uso de esteroides anabolizantes de forma incorreta. O que aconteceu foi uma pressão, na verdade, de várias entidades médicas, então várias sociedades, não só da endocrinologia, mas urologia, gastroenterologia, medicina do esporte, entre outras, se uniram e fizeram uma carta para o CFM, fazendo uma pressão para que eles realmente fizessem essa resolução, porque a gente vê atualmente uma prescrição muito banalizada de esteroides anabolizantes por finalidade de performance estética. E o fato é que a gente sabe que a gente não tem uma corroboração em estudos científicos para essa prática. Então, a gente está aferindo vários critérios da ética médica, né? Por exemplo, da não maleficência. O que é a não maleficência? Antes de qualquer coisa, eu tenho que evitar os danos para a vida do meu paciente. Então, se eu atendo uma pessoa completamente saudável, até que ponto eu prescrever um esteroide, eu estou dando mais saúde ou estou piorando, de fato, a saúde a favor da estética de uma performance. Então, isso foi realmente uma resposta do CFM que foi muito bem-vindo, ao meu ver, porque até a população, como está muito banalizada as prescrições, eles estão a população ainda não entendeu se isso é certo ou errado. Então, eu acho que, assim, teve duas intenções muito bem feitas com essa resolução. Primeiro, trazer à tona para a população que essa prática ela não é bem-vinda, porque tem pessoas que acreditam, por estarem diante de um médico, de uma receita médica, que ele está colhendo saúde, que aquilo ali vai favorecer a saúde dele, o que não é verdade. E do ponto de vista dos médicos, a gente vê a maioria dessas prescrições mal feitas vindo de generalistas. É muito comum a gente ver no consultório algum paciente que você está em uso de algum anabolizante. Quando você vai pegar, né, no site do CRM, que você consegue ver se ele tem um RQE, que é o registro, né, de qualificação de especialista, essa pessoa é um generalista. Então, são muitas pessoas que às vezes pegam cursos de curta duração, cursos de final de semana,
e são completamente negligentes do ponto de vista de saúde para o paciente. Aí, como você diz, que normalmente são generalistas, só os endócrinos estão preparados corretamente para passar o anabolizante ou não? Na verdade, assim, a gente até evita falar usar anabolizante, porque assim, a gente não faz anabolismo. A minha intenção de prescrever um hormônio, mesmo que seja ela a testosterona, muitas vezes não é o anabolismo. A não sei em situações que é muito raro, que seria, por exemplo, paciente com caquexia, né, onde você tem algumas possíveis indicações. Essa não é a nossa prática do dia a dia. Geralmente, quando a gente faz uso da testosterona, a indicação principal é no hipogonadismo, né? Então, são os homens, no hipogonadismo masculino, que eles, por algum motivo, ele não produz mais a testosterona. E aí, o objetivo é uma reposição. E do ponto de vista da reposição, a gente não é a única especialidade que teria a capacidade de fazer. A gente faz isso muito com urologistas. Os urologistas mesmo, muitas vezes, prescrevem. Quando a gente faz a terapia hormonal na mulher, na pós-menopausa, muitas vezes a gente faz isso em conjunto, ou então a ginecologista que faz, a gente às vezes até discute alguma questão com elas, mas a prescrição não é exclusiva do especialista. A diferença é que eu, pelo menos tendo passado por 2 residências, minha primeira residência foi no hospital oncológico, a gente acredita um pouco mais que as doenças podem acontecer. O que eu vejo hoje em dia é que, às vezes, um médico recém-formado, ele tem uma experiência curta em hospital, em questões mais graves, e ele tem uma sensação que isso não acontece na prática, né? Esses efeitos colaterais, isso não acontece, não existe câncer em jovem, não existe infarto em jovem. Então, a gente ter a experiência intra-hospitalar, de uma residência mesmo qualificada ou especialização qualificada, isso faz você ver os 2 lados da moeda. E isso é muito importante na medicina. Certeza. Essa relação de risco e benefício, de ônus e bônus, isso tem que ser feito em qualquer conduta. Desde as das menores condutas até as maiores. E depois dessa medida aí do governo, você sentiu que pode ter dado uma procura menor dos pacientes ao endócrino? Não acredito, assim, a verdade vocês até colocaram isso aí no script, que você recebe muitos pacientes com essa intenção, né? Se eu recebo muitos pacientes com um objetivo de anabolização no consultório. Eu falo que no marketing médico, a melhor proposta é o boca a boca. E quando você tem os pacientes pelo boca a boca, você drena o que você teoricamente mais faz. Então, assim, hoje em dia eu amo tratar obesidade. Então, meu público é muito comum ter paciente com obesidade. Amo idoso, então é muito comum eu ter o público idoso. Então, eu não recebo muito. Recebo, eventualmente. E aí, o que a gente faz com esse paciente? A gente acolhe, né? Que é uma outra conduta que é importante. A gente, como médico que não prescreve anabolizante, a gente tem que estar aberto, acolher o paciente que é usuário, se ele quiser ou não manter. Eu não vou ser uma prescritora, mas se o paciente chega, faz uso e ele quer conversar comigo de qualquer coisa, eu tenho que estar ali sem julgamento. Não é o nosso papel ficar julgando, né? Mas eu acho que é o papel a gente informar, porque muitas vezes a receita vem com uma ilusão, assim, uma ilusão de é muito bom, você vai colher muitos resultados e a parte ruim não é exposta. E aí eu acho que fica uma relação ruim, porque eu te vender uma coisa e não te falar a parte ruim, eu acho que é um pouco cruel para o paciente. Mas a partir do momento que o paciente sabe os efeitos colaterais e ele faz e ele quer, eu acho que a pessoa é livre para fazer as suas próprias escolhas e não está no nosso papel como médico fazer qualquer julgamento. Existe uma grande procura para fins estéticos nessa área? Existe sim. A gente sabe que as prescrições com esse intuito aumentaram muito e aumentaram principalmente no público feminino. A gente sabe que hoje em dia, principalmente por questões, né, de exposição de corpos em redes sociais, a gente busca uma perfeição que quase não existe. Exatamente. E as pessoas não têm mais, assim, tá todo mundo sem muito tempo, todo mundo muito corrido. A gente sabe que a construção de um corpo legal vai demandar várias questões e várias abdicações, e nem sempre todo mundo quer isso, quer colher só a parte boa. Então, o uso de esteroide anabolizante na mulher, né, principalmente os chips aí hormonais, principalmente com gestrinona, e o uso de testosterona em gel aumentou demais, principalmente no público feminino. No público masculino já tinha muito uso,
mantém-se o uso, mas assim, o que eu acho que a resolução não vai diminuir a curto prazo, mas eu acho que dá um pouco de olhar para essa questão e as pessoas, pelo menos se elas usarem, elas vão usar com um pouco mais de orientação e de saber que é uma escolha que não é preconizada por a maioria das entidades médicas. Que orientação você daria para as mulheres que querem colocar chip, Lu? Porque eu tô vendo muito na internet as influências usando, indicando, falando que é muito bom. Mas não fala das consequências, né? Queda de cabelo. Exatamente. Eu acho que assim, logo depois da resolução já vieram à tona, né? Algumas, né? Teve uma ex-BBB que veio falando que foi o chip da feiura, né? Isso. Sim, eu acho que a informação, ela tá disponível. Muitas vezes, o que a gente tem dificuldade hoje em dia tá disponível até demais e a gente não sabe em quem confiar. Sim. Mas eu falo que a gente, assim, eu como médica, eu falo que eu tenho que ser um pouco humilde de pelo menos entender que eu posso ter minha opinião, mas eu tenho entidades que são maiores do que eu. Com né? certeza. Hoje em dia, quando você vê em rede social de médico, é muito comum vocês verem eles pegarem assim, e um estudo no PubMed, como se isso fosse uma coisa assim, que mudasse a nossa conduta, né? E a gente sabe que a gente tem consensos, então consensos é o quê? Vamos pegar um grupo de especialistas junto com uma revisão de literatura grande, porque um estudo, eu acho para qualquer coisa. Agora, se um estudo de 10 pessoas a curto prazo for me favorecer usar qualquer remédio, obviamente que isso não deveria mudar a minha conduta, né? Uhum. Então é isso, mas eu acho que a questão das mulheres aí a gente tem testosterona baixa, essa é a nossa fisiologia, né? Sim. Isso é uma outra crítica que a gente faz, a gente vê hoje em dia muitos pedidos indevidos de dosagem de testosterona na mulher, sendo que a gente sabe que, assim, a mulher, a gente não tem nenhuma descrição de síndrome de deficiência de testosterona na mulher. A maior causa de redução de testosterona na mulher é o uso crônico de anticoncepcional oral combinado. É uma questão a ser discutida, mas de qualquer forma, assim, a gente vê pedidos de testosterona, vem baixo, e aí isso linka para o médico o uso de testosterona, que vai ter os benefícios estéticos do ponto de vista, assim, de ganho de massa muscular e melhora de composição corporal. Mas o que é legal é a gente definir que pode piorar a acne, pode dar alopécia, né, queda de cabelo, pode reduzir o volume de mama. Então, a gente tem que lembrar que nem sempre aquele corpo vai responder realmente com muita beleza, né? Sim. E assim, o que eu penso não é só da parte estética, do ponto de vista de saúde. Eu recebi uma paciente há pouco tempo atrás que veio justamente para uma segunda opinião. E o caso dela ela tinha uma dislipidemia, uma alteração crônica de colesterol, e ao longo dos anos ela fazia de tudo para não usar a estatina, que é uma medicação que a gente usa, né? E realmente, assim, a estatina, quando a gente tem uma paciente que é muito saudável e o contexto de vida dela não aumenta o risco cardiovascular dela, a gente não usa estatina se não precisar na mulher jovem. E ela colocou o chip. Ela colocou o chip porque ela tem adenomiose e eles vendem o chip de gestrinona como sendo um tratamento para doenças tipo endometriose. No caso dela era adenomiose. E ela, depois disso, ela assistiu o colesterol. E o médico não contou pra ela que aumentaria o colesterol. Então ela não teve opção. No caso dela, implantou e veio com aumento de colesterol e ela queria saber, olha, você acha que é disso? Você acha que é gestrinona? Porque meu médico não fala nada. Né? O caso dela foi por estética? Não foi por estética, foi por adenomiose, mas qual que é o complicador? A partir do momento que você usa, você vê os benefícios estéticos, é muito difícil você falar assim, não, agora eu vou tirar. Sim. De fato, ela não voltou ainda, mas eu sei porque ela convive com pessoas conhecidas, que ela ficou super grata por pelo menos ela saber. Então, se ela vai manter ou não a gestrinona, não sei, né? E é igual eu falei, não cabe a mim julgar. Mas pelo menos ela tem que saber que esse tipo de tratamento, né, com testosterona, a gestrinona, na verdade, é uma progesterona que se liga aos receptores de testosterona, ela aumenta o risco cardiovascular e ela aumenta demais, né, o LDL, diminui o HDL, então piora, né, o perfil lipídico desse paciente. E é bom saber também que os efeitos colaterais que dá em uma pessoa não pode dar em outra. Exatamente. Como qualquer remédio, né, Henrique? Eu falo que é muito bonito isso na medicina, porque senão a gente já tinha sido substituído por robô há anos, né? Com certeza. Então a gente pega uma medicação que é incrível para um caso, você pega um caso parecido e é terrível, né? E eu falo que na questão do anabolizante, muitas vezes o discurso não, mas eu conheço alguém na academia que usa há 30 anos e tá bem. Mas eu falo, é roleta russa. Você tá afim de ficar lá? Você acha que se você tiver uma trombose, um infarto, você vai estar tranquilo em relação a esse efeito colateral?
Se você se você achar que isso vale a pena e faz sentido para sua vida, vai lá. Mas realmente você tem que pesar isso, né? Essa relação ela tem que estar bem alinhada para você não fazer um uso e depois bater o arrependimento, porque tem algumas questões que, assim, que são irreversíveis, né? Igual na mulher, a clitoromegalia, irreversível. Às vezes tem que fazer cirurgia. Questões de engrossamento de voz, irreversível. Assim, a questão do colesterol, se ela tirar, resolve, né? Mas, assim, tem certas questões que são irreversíveis. E o pior da questão do uso é um efeito Cinderela, que é o quê? Você tem um efeito estético durante o uso, parou o uso, vai voltar. E qual que é o problema? O paciente vai querer o quê? Continuar usando. Obviamente. Então, assim, não é um uso a curto prazo que vai te fazer ter o corpo do Paulo Musi. E aí, às vezes a pessoa acha, não, vou dar um up. Eles usam muito essa palavra up. E, na verdade, a gente sabe que ele vai ficar um pouco dependente física e emocionalmente disso aí, porque ele não vai conseguir os efeitos que ele conseguiu com o uso de esteroides anabólicos sem eles e vai ficar, teoricamente, usando isso aí a longo prazo. Uhum. Dando muitas consequências, né? Muitas consequências. Efeitos. O que a gente vê muito, assim, a gente vê milhares, né? Vocês colocaram aí de questões que a gente vê no dia a dia. Tem um paciente, por exemplo, que a gente tem que fazer reposição crônica, porque ele já não produz mais, de tanto que ele usou doses altas durante um período e acabou que hoje em dia ele não produz, então ele é dependente hoje em dia. Obviamente a gente usa as doses fisiológicas e não suprafisiológicas, mas provavelmente quando ele quiser ter filho teremos um problema, porque a gente sabe que a gente tem uma inibição do eixo aí, né, de produção de espermatogênese junto com o uso externo de testosterona, e não é uma coisa muito fácil de se resolver. Então esse é um ponto, né, o hipogonadismo devido ao uso de anabolizantes. Tem algum caso que a pessoa que pode ficar infértil e ser irreversível? Sim. Porque normalmente costuma muitos falar que não tem nenhum estudo que fica que pode ser reversível ou irreversível, mas... Pode sim, pode com ficar certeza. Irreversível. A pessoa tem que usar a testosterona para o resto da vida em doses fisiológicas de preferência, né? Pode com certeza, tá? E assim, a redução na questão do espermograma a gente vê com relativa frequência. Esse paciente, logo depois do uso, ele tem uma inibição do eixo, né? Então é muito comum, às vezes, os pacientes que usam, mas não querem mais usar, logo depois da parada do ciclo, né? Que eles falam, eles ficarem muito mal. Isso porque, né, o nosso eixo ele é todo regulado a partir do momento que você está usando uma testosterona de fora, você inibe a sua produção, né, a partir do testículo, e até você voltar esse eixo, isso demora às vezes semanas ou meses. Então eu falo que hoje em dia a gente tem vários congressos que hoje em dia a gente estuda como reverter o que aconteceu após um ciclo de anabolizantes. A gente tem que estar, teoricamente, ativo aí, sabendo lidar com esse público que precisa da gente também, como qualquer outro paciente, né? Mas esse é um ponto. Então é isso, a parte da fertilidade do hipogonadismo a gente vê com uma certa frequência. É muito interessante, inclusive, nos pacientes que a gente usa doses fisiológicas, a gente já vê alguns efeitos colaterais. É muito comum a gente ver o perfil lipídico do paciente piorar, a gente vê o hematócrito no hemograma aumentar, mostrando um aumento da viscosidade sanguínea que pode favorecer efeitos cardioembólicos, né, tromboses, infartos, eventos encefálicos. Então, isso a gente vê usando dose tradicional. E você falando das doses fisiológicas e suprafisiológicas, normalmente quando vai usar pela estética, essas coisas afins, usa normalmente a suprafisiológica. A partir do momento que você tem um fisiológico, qualquer uso externo é suprafisiológico. E você não vai ter efeito estético se você usar o fisiológico. Porque o fisiológico, se você for seguir a bula, você vai fazer a dose, teoricamente, tentando imitar o que a gente produz. Isso não vai surtir efeito. Para efeito estético, nenhum. Então, não é isso que eles querem, não é isso que eles fazem, assim. E tem um pouco dessa venda, né? Não, tá lá a testosterona de 500, você só vai chegar até 800. Não existe isso, né? Como que a gente define valor de referência? Né? Valor de referência é curva de Gauss, é curva do normal. 300 é normal, 800 é normal. A gente não faz isso. Você fica tentando aumentar a sua plaqueta de 150 mil para 300 mil? Não. Você faz isso com hemoglobina glicada? Ah, não. Tava 5,5, agora eu vou tentar ajustar para 5,2. A gente não faz isso com nada. É invenção de moda mesmo. E o objetivo
é único. Qual que é? Estético. Não, do prescritor. Dinheiro. Financeiro. Ah, tá. Total. Né? Então, muitas vezes, assim, a gente sabe que as faculdades de medicina cresceram desalinhados com o crescimento de residência. A gente não tem residência suficiente para o quanto a gente está formando de médico. Então, sai um médico que investiu muito na formação dele, né? Tanto da parte de estudo quanto da parte financeira. Muitas vezes não consegue sair e ir para uma residência ou uma especialização, faz um curso e começa a ganhar muito dinheiro. O problema é que eu falo, que eu acho que é importante para vocês que são acadêmicos, esse mercado ele vai saturar. Primeira coisa, eu não acho que ele vai reduzir a curto prazo. Segunda coisa, isso vai saturar. Uma hora, assim, quem tem intenção de fazer isso, para a quantidade de médico que está fazendo isso, vai saturar. Ainda mais hoje em dia, né? Com as redes sociais, Exato. A busca do corpo perfeito. Isso aí vai saturar. Uma hora a quantidade de gente que procura isso vai saturar. Então, o que eu falo? Busca fazer, assim, não tem problema nenhum, gente, você ficar um tempo dando plantão, fazendo estágio, trabalhando em posto de saúde. Isso é maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. Aprende muito, né? Demais, demais. Eu, inclusive, na época que eu formei, eu achei que eu não ia passar na residência de clínica. Então, eu fui pra uma cidade do interior, assim, achando que eu ia ficar lá. E achando, assim, foi uma delícia. Mas acabou que chamou, saí de volta. Mas eu acho que a gente construiu uma carreira, dando tempo ao tempo, sabe? Eu falo igual assim, na residência, eu falo, se você não precisar de ganhar dinheiro nesse momento da sua vida, se você não tá tendo que pagar a conta, você não tem filho pra pagar a conta, curta a residência, não fica dando 30 plantões, estuda, aproveita, sabe por quê? Porque não vale a pena no final, sabe? Você vai chegar lá na residência virado, atender ambulatório cansado. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir dar tempo ao tempo. A carreira de médico, assim, você não ganha dinheiro a curto prazo. A não ser que você se esmague de dar plantão, ou você vai fazer alguma picaretagem, alguma coisa nesse sentido. Aí você ganha dinheiro rápido, mas eu acho que a longo prazo... e assim, a questão da picaretagem, eu acho que a longo prazo tem chance dessas pessoas passarem bem aperto, porque não vai saber fazer medicina de verdade. Sim. E aí não vai ter mais público pra isso aí. E Lu, você acha que tem algum caso que a gente pode prescrever esses hormônios? Que seria adequado, indicado? Realmente, assim, para finalidade estética, eu não vejo sentido. Eu acho que essa relação do risco-benefício, ela é realmente mais favorável para o risco. Não vejo sentido nenhum. Do ponto de vista do uso correto, a gente sempre tem que lembrar que a gente, como endocrinologista, a gente é a favor da reposição. Então, fazer o diagnóstico de deficiência no homem não é uma coisa fácil, a gente pede mais de uma dosagem de testosterona. Os nossos hormônios, muitos, eles não têm uma produção linear, né? Muitas vezes são hormônios cíclicos. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico bem feito, e quando o tratamento ele é bem feito, ele realmente melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? A gente tem que lembrar das contraindicações, dos acompanhamentos que a gente tem que fazer. A gente acompanha próstata, a gente acompanha hemograma. Então, não é uma coisa simples, tipo, toma testosterona, volta aqui daqui a um ano. Os pacientes, eles voltam com uma certa frequência, tá? E é muito legal que o paciente que faz isso da forma correta, ele volta e ele faz certo, e ele vai lá e fala, Luísa, aumentou aqui o hematócrito. Então a gente discute isso junto, e a gente vê pacientes que às vezes estão com o hematócrito assim, lá no talo, usando indevidamente testosterona, ninguém avisou isso pra ele. Às vezes é um cara que já infartou. Isso já aconteceu comigo. Pegar pacientes que já infartaram usando doses altas de testosterona e falar, olha, se você infartar de novo, você tá tranquilo ou você quer evitar isso? Não, eu quero evitar. Então, deixa eu te explicar, a testosterona ela aumenta o hematócrito, né? Outra contraindicação absoluta, que é a apneia do sono grave não tratada. Então, assim, os pacientes que têm apneia do sono grave, a gente tem que ficar atento nisso, que é uma doença muito prevalente também, não podem usar testosterona, você aumenta o risco de vida dele. Então, existem vários detalhes. Eu falo que medicina é sempre muito complexa. A gente tentar fazer, assim, de forma bem superficial, com receitas prontas, manipulados prontos, isso nunca vai dar certo. Isso nunca é medicina de verdade. Você não vai estar ajudando seu paciente em nada. Muito pelo contrário, você vai ser o antimédico, no meu ponto de vista, que é uma pessoa perfeita, sem estragar a nossa fisiologia maravilhosa, que nossa fisiologia, ela é linda. Eu sei lá e derrubar tudo por uma finalidade fútil, né? Crescer esteticamente, né, falando de hipertrofia, é muito difícil. Né? Ela é muito difícil. Então, assim, os pacientes que querem ficar muito grandes, então, assim, tem que fazer muita suplementação, tem que ter um bom nutricionista, tem que dormir correto, não dá pra ir pra balada,
tem que treinar 7 vezes na semana, a gente tem que saber até que ponto a gente quer isso. Então, se isso faz sentido pra pessoa, ele tem que abdicar de várias coisas e vai pra isso. Mas se você achar que não vale a pena, que se dá pra ser um meio termo, né? Eu falo que, pra mim, o meio termo é interessante. A gente não precisa ser perfeito esteticamente. Ninguém precisa ser perfeito esteticamente. A gente não é feito pra isso. Então, a gente tem que ir lembrando que o nosso dever como médico é dar mais saúde. Com certeza. E tem muita gente que te procura, assim, quando você fala que não vai indicar anabolizante, que fica com raiva, que não é a favor, que raiva é contra. Não, assim, eu acho que raiva não. Eu acho que com o tempo eu fui entendendo que eu tenho que conversar, né? Tem médico que fica bravo com o paciente usar anabolizante ou te questionar. Verdade é, a gente é adulto, né, Gabi? A gente tem que estar aberto a diálogo. E o diálogo bem feito, ele é maravilhoso. Então, assim, eu falo pro paciente, olha, eu te entendo que você queira usar, mas realmente, assim, na minha visão, não vale a pena. A pessoa entende. O que não pode é ficar dando show, né? É aconselhar, eu acho que é isso. A pessoa tá te pedindo a opinião. Você não é obrigada a ter uma opinião convergente com ninguém nessa vida, de nenhum aspecto. Então, não tem importância. A pessoa, às vezes, não vem. Eu já tento filtrar isso lá no consultório, sabe, Gabi? Assim, muitas vezes a secretária fala, olha, a Luísa não mexe com isso. As pessoas perguntam, a Luísa faz modulação hormonal, né? Eles falam uns termos bonitos para usar anabolizante hoje em dia. E a gente já drena isso. Fala, olha, o que você tá querendo de verdade? Aí eu faço um áudio, às vezes, pro paciente, pelo WhatsApp da secretária, e falo, olha, se tiver uma deficiência, se for uma menopausa sintomática, se tiver qualquer indicação clássica, a gente usa. Sim. Mas se for realmente para finalidade estética, e essa resolução do CFM veio agregar nisso, né? Então, não é a minha opinião, é a opinião do CFM. Pode ser que tenha um médico que faça, mas eu tô junto com o CFM. Eu sou regida por conselhos, por entidades maiores do que minha opinião própria. Lu, não sei se você tá vendo aí na internet, tá tendo muito uso de anabolizantes, assim, descontroladamente. Até que ponto que você acha que as pessoas estão ultrapassando pra estética e deixando a saúde de lado? Muitas vezes, né? E eu falo que nesse campo, assim, muitas vezes o paciente acha que quem está muito forte, com muita hipertrofia muscular, ele é mais saudável do que alguém que tem uma pequena barriguinha, uma pequena gordura localizada, né? Então, assim, com certeza as pessoas estão deixando a saúde de lado por finalidades estéticas. Isso a gente não tem a menor dúvida. Isso não só do ponto de vista do esteroide, né, Gabi? A gente pode ampliar isso para N outras questões. E a quantidade de cirurgia plástica que não precisa. De repente, todo mundo precisa de prótese. Sim. Ninguém mais pode ter peito pequeno no mundo. Sim. Lipo HD, assim, você tem uma microgordura, assim, não pode ter microgordura, porque hoje em dia as influencers saem do parto barriga chapada. Mas essa é uma realidade fantasiada, que é o que é vendido na rede social, né? Procedimentos de harmonização. De médico, né? Que influencia muito isso para ganhar dinheiro. Exatamente, né? O comércio, né? A gente vive num mundo capitalista e só gira se a gente cria insatisfação. Então, outro dia eu tava vendo, assim, o tanto que eles criam insatisfação em você, assim, tava vendo um pessoal de cirurgia plástica, assim, você que tem esse culote, eu falei... Tá falando comigo? Então, a gente consegue melhorar isso, a gente sabe que isso reduz a autoestima. Então, assim, as pessoas, elas são convencidas que elas são imperfeitas e que elas merecem estar melhores. É um problema que a pessoa tem. Exatamente. Só que visualizando isso todo dia na internet, tendo influência dos outros, acaba criando um problema. A rede social, ela vive da insatisfação, né? Ela vive de criar insatisfação, não só nos corpos perfeitos, mas assim, nas vidas perfeitas, viagens perfeitas, relacionamentos perfeitos que nunca existiram, né? Então, a gente, na verdade, ali é uma vitrine, né? Eu lembro direitinho, no começo do Instagram, assim, que uma amiga que mexe com suplemento fala assim, olha, eu pago uma influencer, ela vem aqui na minha loja e me fala assim, nossa, esse suplemento é o melhor do mundo, a menina é trincada, lotada de anabolizante, nunca tomou o suplemento na vida, vai lá falar que tomou e diz que assim, liga gente do Nordeste para comprar o suplemento. Então, assim, rede social é uma vitrine. Sim. E aí você tem que estar preparado para você entender como aquilo ali vai afetar a sua vida e o que você tá querendo consumir, o que você não quer. Para isso que tem os botões de seguir e não seguir, né? Então eu falo que eu oriento até meus pacientes a fazerem isso com uma certa frequência. Pegar a rede social, ver o que é gatilho ruim para você, o que é gatilho legal. E você tentar ir fazendo uma limpeza, porque realmente se você ficar com uma vitrine muito suja,
seu pensamento vai pra lá e você acaba caindo em várias ciladas possíveis aí. Você vai querer fazer tudo que não dá pra alcançar, infelizmente. E nessa parte estética é muito isso. A gente vê, assim, a harmonização facial, a questão dos dentes, né? Assim, eu fico muito chocado, tanto que a gente realmente perdeu o gostar da gente como obra-prima feita por Deus. A gente tá insatisfeito com a gente o tempo inteiro, em todos os momentos. Ponto, a unha tem que ser de gel, o dente não pode ser mais normal. O cabelo tem que ser mega hair. Os cílios tem que ser esportivos. E perdeu a capacidade de pensar realmente assim no estilo de vida saudável, né? Que é manejo de estresse, alimentação saudável, ter vida social. Isso tudo é muito mais importante do que você estar se sentindo perfeito, porque realmente isso é uma ilusão. E principalmente até pros acadêmicos, né? Porque acadêmico tem aquilo de não conseguir fazer nada direito, não conseguir manter uma rotina certa, não consegue cuidar da estética 100% do tempo, então acaba sendo bem influenciado, né? Se você for pensar, né, Henrique, eu fico pensando nisso, assim, desde a época do cursinho, né, a gente é forçado a acreditar que a gente tem que ficar, assim, não sei se na época de vocês tinha isso, mas, assim, na época de cursinho meu tinha corujão, que era o quê? Você se privar do sono, você ficava uma madrugada estudando em conjunto. Então você vê que assim, a gente na medicina, né, a gente desde a possibilidade de entrar numa faculdade, a gente é colocado pra se exaurir pra estar lá, entendeu? Então assim, na faculdade também, mas eu acho que cabe a nós fazer o que faz sentido pra gente. Eu engordei muito na época de vestibular, porque eu estudava em casa, eu não fiz cursinho, na verdade. E eu engordei 6 quilos, que na época foi muito pra mim. E não eu ia pagar a faculdade particular sem chance de fazer academia. E aí eu comecei a correr. E assim, eu vejo que a gente tem que criar um estilo de vida saudável. Porque a gente não pode ser só um disseminador de saúde na fala. O que eu falo é muito bom. Mas se eu não consigo me priorizar, quem sou eu? Quem sou eu para motivar alguém a comer melhor, a fazer atividade física, se eu mesmo não dou meu exemplo? Então, assim, primeira coisa, antes feito que perfeito, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar num momento ideal da vida para fazer algo. Não tem. Então, assim, separe 30 minutos do seu dia, fracione o seu tempo de estudo, faz um intervalo, faça uns 30 minutos de treino, nem que seja dentro da sua casa. Isso muda a sua saúde física, mental, metabólica e as demais. E entrando nessa parte aí, muitas pessoas acham que com a evolução da medicina pensa que é só tomar um remédio para certa coisa que vai solucionar, igual para estético anabolizante, para outra coisa tal, igual a gente vê aí para estudar, toma um Venvance. Para sei lá o que, toma isso, para emagrecer, outro remédio. E é isso, e não só isso, né? E essa visão que eu tenho, tá? De ser minimalista na questão das receitas, não vem só do anabolizante. Eu vejo isso igual vocês falaram. Vocês colocaram na pergunta, né? O uso da semaglutida, que é conhecido como Ozempic, a gente vê também um uso abusivo estético dessa medicação. Medicação maravilhosa. Pra quem? Pra quem, teoricamente, tem indicação. Diabetes tipo 2... A gente sabe que é a indicação clássica e já tem um estudo para sobrepeso e obesidade, IMC acima de 27 com comorbidades ou IMC acima de 30, independente de comorbidade, se o paciente está tentando mudança de estilo de vida saudável. Agora, se você vai viajar, você tomar um remedinho que você engordou 5 quilos porque você viajou, já é loucura. Não vai emagrecer também. Às vezes vai emagrecer, mas assim... Até que ponto que a gente perdeu a paciência de perder 5 quilos depois que você ganhou 5 quilos numa viagem? Só de voltar para sua rotina você vai perder esses 5 quilos. Essa coisa do consumo, né? Até o consumo de remédio a gente tem. Outro dia eu tava no avião, fiquei chocada. Um cara assim com uma blusa Venvance, The Breakfast of Champions. Você vê que a gente tem até apologia de uso de um remédio que é uma anfetamina, que é a lisdexanfetamina. Então, assim, é um remedinho? Não, é um remedão, receita amarela. Então, assim, quando bem indicado, maravilhoso para quem tem TDAH, para quem tem transtorno alimentar compulsivo, droga linda. Para quem tem grave, não consegue responder com terapia. Agora as pessoas usam realmente de forma recreativa, né? E a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Na faculdade, então, vê bastante. Principalmente na medicina, a gente vê bastante. Pois é, então assim, é importante a gente pensar nisso, porque não vai ser só na faculdade que essa pessoa vai fazer isso. A vida nossa como médico... Começa num lugar, vai usando em outros, né? Exato, e a nossa vida como médico, assim, ela não melhora a curto prazo.
E aí, você vai ficar dando plantão lá baseado no Venvance? Sabe? Então eu acho que a gente tem que ter essas discussões, porque assim, o remédio, ele é maravilhoso quando bem indicado, mas ele sempre é uma faca de dois gumes. Ele nunca vai ter só o lado bom, ele sempre vai ter o ônus e bônus. A curto, médio ou longo prazo. Então não tem como a gente não pensar nisso, assim. E a gente focar no que realmente é a medicina do estilo de vida saudável é fundamental, porque aí é relação ganha-ganha, né? Eu brinco com meus pacientes, o que é relação ganha-ganha? Você faz uma conduta e você trata várias outras. Então, meu paciente, por exemplo, tem diabetes tipo 2 inicial. Eu posso entrar com remédio ou eu posso ajudar ele a ter uma vida mais saudável para ele não precisar de remédio. A gente tem vários estudos mostrando que diabetes tipo 2, se o paciente ele melhora o estilo de vida dela, não precisa de remédio. Então, a gente tem que sempre dar opção aos tratamentos não medicamentosos, porque é sempre essa relação ganha-ganha. Meu paciente emagrece, ele não vai deixar de ser só diabetes. É para não ser dependente, né? Pela questão de dependência, no caso de antidiabético, a gente não cria dependência. No caso de remédios de ação central, por exemplo, a lisdexanfetamina, sim. Mas no caso dos remédios antidiabéticos, ele às vezes não vai ter uma diarreia, uma deficiência de B12, por exemplo, com metformina, que é um remédio muito seguro. Não é muito melhor. E se ele fizer atividade física, emagrecer um pouquinho e comer melhor, ele vai evitar dele ter câncer, hipertensão, dislipidemia, depressão, ansiedade e diabetes. Se eu der só a metformina, é só o diabetes. Trata diabetes. Então, eu acho que a gente mudar esse foco é muito importante, porque comprar o remédio na farmácia é a parte mais fácil de qualquer processo. E deixar a receita pronta também, né? Ctrl+C, Ctrl+V é o nome do paciente. Isso é muito fácil, a parte de prescrição é sempre a mais fácil. Sim. E eu vejo também, Lu, que assim, na faculdade, além dos meninos terem muito acesso ao Venvance, tem até compartilhamento, do tipo assim, eu tomei esse remédio, experimento pra ver se é bom. Aquilo ali me dá uma coisa assim, um aperto no peito, que eu fico, gente, as pessoas usam assim, descontroladamente, sem saber efeito colateral, sem saber se vai ser bom pra ela. É uso recreativo, Gabi, assim, sim. E é isso, assim, mas me ajuda. Tá bom, gente, tem um tanto de droga aí que tem gente que deve achar que ajuda a vida dela, deve usar. Acaba que nós vamos incentivar. Às vezes é até mais psicológico, né? A pessoa toma achando que vai, assim, mas não vai, só que... Tá medindo a pressão, tá vendo a frequência cardíaca, tem tendência de transtorno bipolar, tem alguma contraindicação, ele tá sabendo disso tudo? Porque normalmente... a gente vai ser, vocês vão ser médicos. A pessoa não lê a bula, ou tá usando, tá usando também, né? Porque tá na moda usando. O efeito rebanho, né, Gabi? Que é o quê? Um usa, vai um tanto de gente atrás. Tal pessoa usou, tirou nota boa na prova. E eu acho que a gente tem que estar muito ligado, assim, com a nossa essência, o que você quer ser. Porque senão é isso, né? É o tal do, não sei se o Smiley falava, Maria vai com as outras, né? Tem. Que é assim, a pessoa, tudo que os outros fazem, eles têm que ir. Eu acho que, assim, a gente passa por isso em vários momentos da vida, né? Então, de uso de droga, assim, vale a pena? Você quer isso pra sua vida? Se você quiser, ok, é isso, não julgo. Liberdade. Mas ao mesmo tempo, assim, não deixe de ler a bula, não, dá uma lidinha. Eu falo, se a gente lesse bula, de dipirona a hormônio, a gente usar muito menos. Sim. O problema é que a gente não lê, por quê? Porque a gente, não, o médico falou que eu não leio, porque senão eu não tomo. Se você não tomar, é porque a doença não tá te incapacitando. Se você não tomar, é porque a sua doença não te traz risco de vida. Porque se você passa um remédio, uma insulina para um paciente diabético, ele sabe que se ele não usar, tem o risco apesar do risco de hipoglicemia, ele pode ficar cego, ele pode sofrer uma amputação, e aí essa relação de risco-benefício tá ok. Mas eu sempre oriento, leia a bula, você saber o jeito que você toma certo, quais efeitos colaterais, se interage ou não com os remédios que você já usa. A gente usar as coisas de forma leviana é sempre muito perigoso. Mas já vi muito disso lá em casa. Tem uma prima minha que ela falou que ela não tomou remédio por causa que leu a bula e ficou com medo. Eu falei, gente, mas você quer tratar o que você tá sentindo ou você quer ficar lendo a bula também? Que o pessoal lê e fica, ai meu Deus, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Mas eu acho que isso é um direito do paciente, assim. E eu, pessoalmente falando, eu acho assim, é uma doença ameaçadora da vida. Acho que fica pro paciente fazer um balanço, assim, do que ela quer e o que ela não quer. E essa é uma medicina muito legal, que eu tento fazer lá no consultório. Eu tento compartilhar decisões. Porque às vezes não existe só uma linha de tratamento. E às vezes eu falo pro paciente, olha, você pode fazer terapia ou você pode tentar usar remédio. O que você acha que faz mais sentido pra você? E os pacientes às vezes preferem um remédio, tem vezes que não, sabe? Eu acho que a gente tem que decidir, assim, o paciente é quem vai sofrer efeito colateral. É igual no anabolizante. Não adianta vir, assim, não sei se vocês lembram dessa história, mas é uma história que eu recapitulei falando outra vez de anabolizante. Vocês não vão lembrar, talvez, pela idade de vocês. A gente tinha um cantor da Bahia chamado Netinho.
E o Netinho era um cantor famoso da Bahia, trio com a Ivete e tudo, e ele foi tratar com um médico que ainda é ativo em São Paulo, da medicina integrativa, e ele usou anabolizante durante anos com esse médico, regido por esse médico. E ele teve uma lesão hepática gravíssima, ficou quase um ano dentro do hospital, quase morreu, assim, dos médicos irem a público falar que ele realmente não tinha mais jeito. E ele até hoje está em reabilitação, então tem 10 anos essa história, tá? Nossa. E ele quase morreu. E o que ele fala é, eu imaginava talvez, mas ele estava numa clínica top, tinha sido uma indicação de um amigo, e ele achou que ele estava sendo cuidado, mas quem é que vai sofrer efeito colateral? O médico prescritor não é quem vai cuidar de vocês, não. Uhum. Quem tá lá, ó, pra ver trombose, vendo infarto, não é o prescritor de anabolizante, é o médico que tá lá no CTI, é o médico intensivista, é o cara da medicina interna dentro do hospital. Então a gente tem que lembrar até disso, né, assim, como que vai tratar cada efeito colateral e se o médico prescritor vai saber lidar com os efeitos colaterais possíveis de cada remédio. E isso é do Código de Ética Médica, tá? A gente tem que ser capaz de saber lidar com os efeitos colaterais daquilo que a gente prescreve. Com certeza. Deve ter muitos efeitos, né? Dependendo dos remédios. Muitos. Lu, com esse uso de Venvance, de anabolizantes, quais são os efeitos que dá nos adolescentes, nos jovens de hoje em dia? Assim, são remédios muito diferentes entre si, né? Mas a gente sabe da lisdexanfetamina, né? Essa questão da dependência, ele te deixa mais alerta, mais focado. Então, ele é um remédio que pode, né, ter esse perfil de dependência. E a retirada dele não é fácil. Então, às vezes, se a pessoa usar indevidamente, para ela sair dessa, é uma questão difícil. Ele pode aumentar a frequência cardíaca, ele pode aumentar a pressão. E, às vezes, essa pessoa tá lá tomando outros remédios que não podem usar juntos, antidepressivos ou não. A gente tem que tomar cuidado com essas associações junto com o Venvance, né? Sim. Então, vários antidepressivos podem ser contraindicados de serem usados em conjunto com a lisdexanfetamina. E a questão do anabolizante é isso que a gente falou, né? A questão de você depender de um uso de hormônio depois pro longo prazo, ter uma infertilidade a longo prazo, ter um aumento de risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. No adolescente, assim, por ele começar antes, porque normalmente, às vezes, muitas pessoas começam para mais de 30 anos, 20 anos. No adolescente, assim, vamos colocar uma idade de 14 anos, você acha que a melhora dele pode ser mais fácil ou é mais complicada por ele estar usando há mais tempo? Você fala dos efeitos colaterais? Acho que depende de várias variáveis, assim. Não tem uma resposta pronta para essa... né? Depende do tempo de uso, de qual usou, né? A gente sabe que tem esteroides anabolizantes que tem uma potência muito grande. Esses, obviamente, os efeitos colaterais são piores. A gente tem alguns que são orais, tem formulações injetáveis. Os orais têm um perfil mais hepatotóxico, né? Pioram muito a questão do fígado. Então, assim, cada um vai ter. O mais jovem, teoricamente, a gente mais jovem, a gente diminui o risco de várias doenças, né? Então, o risco cardiovascular, obviamente, se você for usar numa pessoa de 60 anos, você vai ter um risco maior do que uma pessoa de 14, né? Mas, assim, é isso que eu falei, que, assim, a gente não tem estudo pra isso. Então, é uma roleta russa. Se o cara de 14, ele vai infartar, não sei. Pode ser que infarte. Dependendo se ele tiver lá, vai ter uma trombofilia, que é uma doença, às vezes, subclínica muito comum. Ele vai lá usar uma vez, vai ter um evento trombótico. Então, assim, é isso. E aí a gente tem que estar muito com a cabeça boa pra saber o que a gente quer pra gente mesmo como saúde, né? Lembrando que nem sempre a estética tá aliada com a saúde. E durante, assim, 10 anos, né? Que você disse que já vai completar 10 anos que é endócrina. Teve algum paciente, porque a gente até agora só falou da estética, as consequências, teve algum paciente que, fora da estética, sem uso de anabolizante, ele corria algum risco à vida? Sem uso? Sem uso. Você fala uma pessoa com hipogonadismo, assim, que não produz hormônio, se ela ficar sem... Teve algum caso que você participou, acompanhou de perto? A gente tem pacientes que têm que usar testosterona a longo prazo. A gente sabe que, assim, o uso, ele é muito bem-vindo quando o paciente ele tem a deficiência por N questões. Então, a gente deixar o paciente privado, ele vai piorar a composição corporal dele, aumentar o risco de ter doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, entre outras. Ele piora a qualidade de massa óssea dele. Então, o uso de testosterona nos homens melhora a questão de massa óssea. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um paciente que cronicamente faz uso
E ele teve um crâniofaringioma, né, que é um tumor do sistema nervoso central, e acabaram com a hipófise dele. Então ele tem um pan-hipopituitarismo. A hipófise dele, né, que a gente chama de pituitária também, não produz nenhum hormônio. Então a gente faz uma reposição completa. Então ele usa testosterona, 0 anabolizado, tá? Um cara magro, normal. Testosterona, prednisona, né, para fazer a reposição da parte do corticosteroide. Faz uso de hormônio da tireoide e faz uso de DDAVP para fazer a suplementação do hormônio antidiurético. Então, assim, são pacientes, né? Esse paciente, ele tem indicação de usar? Claro. Se ele ficar sem, ele vai piorar a qualidade de massa muscular, ele vai ser mais inativo fisicamente, provavelmente, vai aumentar o risco de vida, né? E assim, a qualidade de vida dele também, obviamente, importante, né? Então a gente reduz a qualidade de vida nos pacientes que têm hipogonadismo e a gente não faz o tratamento adequado. Entendi. E durante esse tempo, assim, fora os anabolizantes, teve algum paciente que veio com algum problema, alguma reclamação por ter usado o uso de medicamentos que não são para fins estéticos, mas acaba usando por fins estéticos, tipo o Ozempic, que você citou. Teve algum que teve um problema maior, fora os anabolizantes? Como eu faço consultório hoje em dia, não faço hospital, né, a gente acaba não pegando tantos casos graves. Não sei se vocês viram noticiado, uma pessoa com uso, né, por conta própria de Ozempic, tendo um quadro de pancreatite, tendo que ser internada. Teve um caso recente disso. A gente vê com alguma certa frequência pacientes com muita náusea. É muito comum as pessoas não respeitarem mais a progressão da bula do Ozempic. O Ozempic, ele é um hormônio, ele tem muito efeito nauseante. E a gente faz, né, conforme a bula, uma progressão de doses a cada 4 semanas. As pessoas não respeitam mais isso. As pessoas não respeitam mais se é uma droga semanal, aplicam diário muitas vezes. Então a pessoa ela pode desnutrir, inclusive, desidratar, porque dá náusea, dá vômito, às vezes a pessoa não consegue comer. E aí, é aquilo também, nem todo emagrecimento é saudável, né? Então, mesmo no paciente que ele tem obesidade, eu posso usar o remédio, mas se o remédio está fazendo ele desnutrir, perder massa muscular, ficar sem comer absolutamente nada, eu estou teoricamente piorando a qualidade de vida e de saúde do meu paciente, não melhorando, né? E no uso indevido, essa relação de risco-benefício, ela é pior ainda. Mas mesmo no paciente em tratamento bem feito, a gente tem que ficar o tempo inteiro pesando essa questão do risco-benefício, porque às vezes não é para aquele paciente, né? Ele passa mal. A gente sabe que o Ozempic, ele é contraindicado em carcinoma medular de tireoide, e muitas vezes o paciente nem sabe se ele tem ou não. Tireoide, né? Então, assim, tem detalhes, né? Se o paciente perde peso muito rápido, tem risco de ter cálculo na vesícula. A gente vê isso com uma certa frequência se o paciente emagrece rápido. Então, existem várias questões, né? O Ozempic, ele é um remédio muito seguro do ponto de vista cardiovascular, né? Uma coisa que a gente não tinha há muito tempo em remédios emagrecedores, que todos eles aumentavam a frequência cardíaca, aumentavam a pressão e aumentavam o risco cardiovascular, consequentemente, como a sibutramina, por exemplo. Mas não é para colocar na água da Copasa. Não é para perder 4 quilinhos, é para as pessoas que realmente têm uma condição de saúde que merece tratamento medicamentoso, e não é para todo mundo mesmo. Então, a gente vê no dia a dia, né? A vida de consultório é você lidar com essa relação de efeitos colaterais. Um mais graves, outros menos, tá? Eu tenho uma grande amiga que ela usou Ozempic por conta própria e ela acompanhava nódulos de tireoide. Médica também? Não. E ela acompanha com o médico, mas assim, a médica era bem tradicional como eu e ela fez uso por conta própria. E o nódulo dela de tireoide não tinha indicação de puncionar, um nódulo inicialmente tranquilo. O fato é que quando ela foi repetir o exame dela, ela já estava com metástase de linfonodo. E até hoje ela tem essa dúvida assim, você acha que foi o Ozempic que causou essa progressão rápida? Eu falo, amiga, essa é uma dúvida que você nunca vai conseguir responder, que ninguém vai poder responder para você. Mas é muito ruim, penso eu, para uma pessoa ter uma doença grave como essa, igual a dela, ter que fazer iodo radioativo, ter que ficar internada, não saber se foi uma conduta fútil que trouxe esse tipo de repercussão. Então, eu acho que assim, a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante. E remédio, menos é mais. Se a gente puder ficar sem, isso é uma graça de Deus. Você ficar sem remédio, você não precisar de comprar muita coisa na Araújo, isso é fantástico. Guarde seu dinheiro para coisas melhores na vida. Mas hoje em dia o que mais tem é a automedicação.
E muito, viu? O Brasil tá é campeão, bastante. né, de automedicação. Sim. Polifarmácia é o assunto, né? Nossa, bastante. E o pessoal toma remédio assim, igual água. É verdade. É cultural aqui no Brasil, infelizmente. Sim. Qualquer coisinha já toma remédio, toma uma dipirona, um paracetamol e vai indo. Muito Exatamente. perigoso. E como você disse que você atua no consultório, você não vê muitos casos assim, por causa do hospitalar, mas no seu consultório já teve algum caso que o paciente chegou devido ao uso de anabolizantes da forma inapropriada e acabou que ele teve que pegar um tratamento contínuo com você e ficou por muito tempo, Sim. ou até hoje? Eu tenho um Como que, assim, foi? é impressionante. Até hoje, esse caso que eu falei até no Uhum. início, ele é um cara que usou anabolizante, chegou pra mim muito mal, principalmente do ponto de vista de libido, e realmente a testosterona dele estava muito baixa. A gente tentou estimular o eixo dele com as formas que a gente tem possíveis, né? A gente tem já artigos publicados que ajudam a gente a tentar fazer essa recuperação do eixo, né, hipofisário testicular dele. Tentamos, não deu certo. E assim, a libido dele estava muito ruim. Ele hoje em dia é um usuário crônico de testosterona. E até hoje, no caso, o quadro dele é reversível. No caso dele, pelo menos por enquanto, irreversível. Ele fica muito mal com a testosterona mais baixa, então eu procurei várias outras causas, né, que não seja o uso, né, então lembrar que antes de eu pensar que esse cara que usou uma vez anabolizante, né, por mais que tenha sido em doses altas durante um tempo mais prolongado, eu excluo várias possibilidades. Então esse cara, ele tem um tumor na hipófise, que impede ele de produzir. Ele tem excesso de prolactina, que é uma causa clássica de impedir de produção hormonal. Então, excluiu todas as causas. E, realmente, a única causa possível é essa. E sabe que ele nasceu com testosterona porque ele tem caracteres masculinos clássicos, né? Sim. Então, é muito comum, às vezes, o paciente, hoje em dia, a gente tá numa medicina que inverte as prioridades, né? Assim, às vezes o cara tá lá com barba, com filho do lado, você pergunta pra libido dele, ele tá bem, mas o exame de testosterona de 400 tá incomodando. Então, a gente está invertendo o nosso raciocínio. Se o cara tem barba, ele é fértil, e ele tem libido, pode vir qualquer exame hormonal. Você não está autorizada nem pedir exame. Para que você está pedindo exame se a pessoa não tem sintoma? Uhum. Cadê o raciocínio clínico de hipótese diagnóstica, exame complementar? A gente tem muito médico que pede hoje em dia exames agrupados aleatoriamente. Isso acaba piorando nosso raciocínio clínico, tratando coisas que não precisa. Sim. É igual quando a gente falou mais no início, né, sobre prescrição descontrolada de anabolizantes. Eu acredito que acontece muito também de exames, né? Chega, pede vários exames, o paciente pede anabolizante, a pessoa não fez nenhum exame para saber se tem alguma outra doença, se pode agravar, se pode dar algum efeito colateral. Sim. E como a pessoa quer, né, usar muito. Essa causa da hiperprolactinemia, por exemplo, eu tive um paciente há muito tempo, ele faz acompanhamento até hoje. Ele veio pra mim usando, né, a testosterona já. E aí, quando você perguntei, mas fizeram uma investigação? Ele não tinha feito investigação e ele tinha um tumor, né, na hipófise, produtor de prolactina. E a gente nunca mais precisou de repor testosterona, porque a partir do momento que eu tratei o tumor produtor de prolactina e caía a prolactina dele, a testosterona dele próprio já resolveu. Então, assim, a gente tem que tentar fazer raciocínio clínico. Exatamente. Fazer raciocínio clínico é muito legal. Tem um outro paciente também que é muito legal, que é um senhor que veio por causa de redução de testosterona e ele precisava de emagrecer, ele tinha já um pré-diabetes, ele emagreceu um tantão. Não usamos nada de testosterona. A testosterona dele hoje em dia é 3 vezes a mais do que era antes, porque ele emagreceu e melhorou o estilo de vida dele. Então, naturalmente, ele conseguiu uma testosterona melhor. Isso nem era o nosso foco inicial quando ele fez o emagrecimento, era mais a questão do pré-diabetes e síndrome metabólica, mas resolveu. Então, de uma forma isso. Saudável ainda, né? É a relação ganha-ganha, né? A gente sempre tem que tentar fazer isso na medicina. Como você disse, né? Menos remédio possível e mais vida saudável. Exatamente. Essa é a minha visão, né? Não que seja a única do mundo, mas assim, é uma visão que eu acho que ajuda muita gente e até o manejo de remédio, a gente vai vendo na prática clínica que não é fácil. Quando a gente vai ver interação medicamentosa, o que um causa, o que outro faz. Pode ser que um medicamento que a pessoa já estava tomando, junta com esse, pode dar um efeito colateral. Exatamente. Isso ajuda muito. A gente usar remédio só quando necessário ajuda a gente ter uma prescrição mais limpa e ajuda nas interações medicamentosas, na polifarmácia do paciente idoso. Então, isso é muito bem-vindo, ao meu ver, na prática clínica. Tá faltando mais médico assim. Que hoje, ultimamente, só estão pensando no dinheiro, né? O que vier dando dinheiro é isso aí. Exatamente.
E como o tempo aí que você já tá aí inserida na endocrinologia, o que você indicaria? O conselho, sua dica, visão, como que é o mercado de trabalho para quem tá acadêmico, que tá pensando em endocrinologia, e médico que tá tentando residência ou não sabe o que fazer? Perfeito. Bom, eu acho que a endocrinologia, ela é isso, assim, querendo ou não, se for pensar, a gente é regido por hormônio, né? Todos os sistemas do nosso corpo são regidos por hormônio. Então, assim, a área da endocrinologia, ela é extremamente ampla. Extremamente ampla. Você mexe com coisas muito variáveis e é extremamente interessante. Eu fico pensando na monotonia que é você ficar prescrevendo anabolizante, que é uma receita pronta que eles deixam. Sim. E realmente, assim, o tanto que é rico a gente poder mudar a vida do nosso paciente. Então, a endocrinologia, eu vejo que a gente precisa de muito endocrinologista, né? Pra mim, tinha que aumentar as vagas, porque a gente tem muita doença crônica. A gente sabe que a obesidade vai crescer muito nos próximos anos ainda. Já tá crescendo. O diabetes tipo 2, uma doença extremamente prevalente. A osteoporose, com o envelhecimento da população, uma doença extremamente prevalente. Né? Então, assim, a gente tem várias questões que são abordadas pelo endocrinologista. Então, se você é uma pessoa que gosta de ter raciocínio clínico, examinar seu paciente, a gente palpa tireoide, mede pressão, vê pé diabético, palpa pulso, a gente faz tudo no consultório. Né, Gabi? Gabi já ficou um dia comigo no consultório. Então, se você é uma pessoa que gosta disso, que gosta de ter uma relação com o paciente para o longo prazo, a endocrinologia é maravilhosa. Como qualquer outra carreira na parte médica, não é fácil a progressão de carreira, então muitas vezes a gente começa indo para clínicas mais populares, atendendo volume, e aí você tem que ir fazendo sua própria carreira, como qualquer médico que é autônomo, né? A gente tem que ir pegando o que você quer fazer, então você vai trabalhando no que você consegue, tentando fazer uma projeção para o seu futuro a médio e longo prazo, para você ser feliz também na sua carreira, do ponto de vista não só do consultório, mas assim, da parte financeira também, né? Sim. Que obviamente é importante. Mas é isso, assim, eu acho que a endocrinologia é uma área incrível, que tem uma demanda gigantesca, assim. Eu não acho que falta paciente de jeito nenhum para endocrinologista, muito pelo contrário. A demanda do consultório de endocrinologista é gigantesca. Eu atendo convênio, né? Então eu vejo que os convênios, assim, realmente a gente é muito visado para os pacientes, porque a gente trata muita coisa. Muitas vezes o paciente procura a gente para check-up também. A gente tem os pacientes saudáveis, às vezes os médicos integrativos falam, não, porque vocês tratam doente. Não, eu trato doente, mas eu cuido de gente saudável. Mas o meu cuidado de gente saudável não é dar remédio. Sim. É encaminhar para psicólogo se precisa, sempre encaminhar para o nutricionista, incentivar ele a ter um estilo de vida saudável. Se caso houver necessidade, né? Exatamente. No final. É isso. E pensa em fazer alguma pós, algum trabalho assim relacionado? Bom, eu tenho um projeto, assim, eu amo tratar a obesidade, mas tratar a obesidade é um desafio enorme, porque a gente precisa de equipe multidisciplinar alinhada, né, psicólogo, nutricionista, educador físico. Então eu tenho um projeto, né, que ainda está em andamento, de ajudar a fazer esse tratamento multidisciplinar desses pacientes. Gosto muito de trabalhar com obesidade e ainda quero fazer geriatria. Eu ainda não tirei isso da minha cabeça. Mas na área da endócrina. Não, assim, na verdade, a gente da endócrina, a gente faz muito papel de clínico, sabe? E, querendo ou não, eu manejo vários pacientes idosos, mas assim, eu ainda quero fazer uma especialização para fazer isso ainda de forma melhor. Mas realmente é uma paixão que eu tenho, eu amo cuidar de idoso. É muito bom, assim, eu falo com o idoso, se você tira remédio, te agradece 20 dias. É o contrário do que a gente tá falando aqui, que é inventar a doença para ser tratado, entendeu? Então, assim, o idoso, ele é um perfil muito maravilhoso e ao mesmo tempo muito complexo. Eu amo essa complexidade do idoso. Então, por final, a gente vai agradecer a doutora Luísa por comparecer aqui com a gente. Agradecer a Gabi, o Gabriel, do estúdio Una, Anima Hub. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, o prazer foi muito todo obrigado, nosso. Gente. Tchau, tchau.